Oi gente, tudo bem? Meu nome é Andressa Bristol, sou do canal Bristol's Books. A ideia da semana é sobre o livro Tarde Demais, da Colleen Hoover, lançado pela editora Record. Geralmente, os livros da Colleen Hoover, eles são lançados no selo da galera Record. Só que, por ser um livro para maiores de 18 anos, por conter muitas cenas de sexo e violência explícita, eles resolveram lançar pelo selo da Record mesmo. E este livro aqui está sendo muito polêmico, está sendo muito falado, mas não de uma forma positiva, sim de uma forma negativa. Mas eu vou primeiro falar um pouquinho da história dele para vocês. A história fala da Sloan e do seu relacionamento abusivo com Asa. A Sloan é uma garota de 20 anos e ela está namorando com Asa, que é um traficante, que ele vende drogas na faculdade onde eles estudam. A Sloan sabe que ela está em uma relação tóxica, uma relação abusiva, só que ela escolhe, entre aspas, ficar do lado do Asa por conta do irmão dela. O irmão dela é o Steven, ele tem vários problemas, ele tem várias doenças e tudo mais, então ele precisa de um tratamento, de um cuidado muito maior. E os benefícios do governo que ele recebia para esses cuidados foram cortados. Então a Sloan, que não tinha onde morar, não tinha como pagar um aluguel do apartamento dela, ela se viu num beco de sem saída, porque ela precisava cuidar do irmão. O irmão precisava desses cuidados especializados. Então ela acaba ficando com Asa, escolhendo Asa para poder ajudar o irmão, porque é o Asa que acaba pagando o tratamento do irmão dela, porque ela realmente não tem como pagar esses cuidados do irmão, os medicamentos e tudo mais, não tem como pagar. Então ela acaba escolhendo ficar do lado do Asa por conta disso. Então a Sloan é uma garota muito fechada, muito retraída por conta disso, por causa desse relacionamento horrível que ela tem com o Asa. O Asa abusa dela diversas vezes ao dia, ele trata ela muito mal. Só que ela se vê em um beco sem saída, ela não sabe pra onde ela vai, o que ela vai fazer. Então o plano dela é terminar a faculdade, arranjar um emprego e cair fora desse relacionamento. Só que ela conhece o Carter durante uma aula dela de espanhol. Então ela acaba meio que se envolvendo com o Carter, porque ele é um cara muito bonito, ele é um cara carismático, tem bom humor e tal. Então ela acaba gostando dele logo de cara. Só que ela acaba descobrindo que o Carter, na verdade, trabalha por Asa, um dos traficantes do Asa. E ela fica muito chateada com isso. Só que o que ela não sabe é que o Carter, ele é um agente da polícia disfarçado. Ele tá lá pra derrubar todo o esquema do Asa. Só que, ao mesmo tempo que ela tem esse conflito de se envolver com o Carter, porque ela pensa que ele é um traficante, então ela não quer se envolver com outro traficante para viver uma outra história, uma história igual a que ela vive com Asa, ela acaba se apaixonando ainda assim pelo Carter, acaba se envolvendo com ele. Então a história vai se desenrolar a partir daí, porque vai ter muitos ainda problemas para os dois enfrentarem. Então, por que esse livro está sendo tão mal falado, está sendo tão duramente criticado? Um dos motivos é que a Colleen Hoover, ela mudou totalmente seu modo de escrita, seu estilo de escrita nesse livro. Geralmente os livros dela tratam de temas delicados, temas sensíveis, ela gosta de trazer esses temas. Por exemplo, em É Assim Que Acaba, que é esse livro bem aqui, esse livro aqui, É Assim Que Acaba, trata sobre a violência doméstica, né? O tema principal do livro é a violência doméstica. Então, por mais que ela trate desses temas delicados, sensíveis, ela tem uma leitura mais fluida, uma leitura um pouco mais leve, então tu vê como tem uma energia, podemos dizer assim, diferente do livro. Mas neste livro aqui, é uma história muito mais mórbida e perversa, como a própria autora escreveu aqui. Esse livro aqui não seria nem publicado, mas esse livro era como uma forma dela, toda vez que ela tinha um bloqueio durante alguma escrita de outro livro, ela vinha e começava a escrever a história da Sloan, do Asa e do Carter, como uma forma de distração, uma forma de tentar desbloquear esse bloqueio criativo que ela estava tendo. Só que aí ela começou a publicar os capítulos de forma digital para alguns leitores, e
povo acabou gostando, os fãs acabaram gostando muito da história, e ela viu toda essa repercussão e resolveu publicar o livro, né? Primeiramente, ela lança o livro pela Amazon de forma gratuita, e então veio a forma, né, do livro físico, que os fãs pediram muito para ter o livro físico, então acabou sendo publicado este livro. Então a autora, o livro está exatamente do modo como ela escreveu. Então todos os capítulos, da forma como ela escreveu originalmente, estão aqui, né, não mudaram isso. Tanto que ela escreve dois epílogos e um prólogo logo no final do livro, que é uma coisa muito diferente, uma coisa assim que dá um pouco de confusão quando você lê, mas não é algo assim que estraga a história. Para mim não estragou a história, é apenas um pouco confuso. Mas eu achei muito interessante ela deixar a forma como ela escreveu, a forma original que ela escreveu no livro físico. Então, o que as pessoas estavam criticando é que não tinha nada da Colleen Hoover que as pessoas conheciam, né, dos livros O Lado Feio do Amor, Confess, November 9, o É Assim Que Acaba, a trilogia métrica. Então não tinha nada da autora, nada que ela fosse tão característico da autora. Então os fãs acabaram estranhando, porque é uma leitura muito mais pesada, não é uma leitura que flui com facilidade, a história em si é muito violenta, então os fãs acabaram não gostando tanto. Mas assim, o que eu falo é que eu gostei exatamente por causa disso, porque a gente vê uma nova faceta, um novo lado da Colleen Hoover que a gente não conhecia. E isso pra mim é muito bom quando o autor surpreende a gente, porque é bom quando o autor escreve histórias que a gente gosta durante anos e anos de manter esse estilo de escrita, mas é muito bom também quando ele surpreende. E a Colleen Hoover, ela é como qualquer pessoa, ela tem camadas, tem complexidades, e que conhecer esse lado um pouco mais sombrio da autora é muito bom. E uma das pessoas, assim, eu acho que algumas das pessoas que não gostaram do livro, principalmente porque o livro lembra um pouco os romances dark, os livros dos romances dark. Mas o que é esse romance dark? São livros onde eles tratam de temas mais violentos, né? As cenas de sexo são mais explícitas, as cenas de violência são mais explícitas. Então tratam de muitos temas como abuso, então, e outros assuntos bem delicados. E são livros muito pesados, a temática é muito pesada, a linguagem deles é muito mais explícita, realmente um pouco mais vulgar, digamos assim. Então, muitas pessoas não gostam de livros assim, porque o público brasileiro não tem muita disponibilidade de livros desse gênero para ler. A Universo Livros lançou o livro A Dívida, que é um livro que é desse gênero do romance dark. Então é um dos poucos, talvez, que a gente tenha no mercado de livros daqui do Brasil que a gente possa ler desse tema. Então muitas pessoas não gostam desses livros. E também os mocinhos e vilões não tem uma definição. Você vê, o fulano é mocinho e o ciclano é vilão. Eles navegam, na verdade, entre essa dualidade do bem e do mal. A maioria dos personagens é assim. Você não vê um personagem tão bom, um personagem tão ruim. Eles têm essa dualidade deles, essa complexidade deles. E geralmente as mocinhas dessa história, elas sofrem muito, né? Elas sofrem todo tipo de violência, às vezes. É uma coisa assim, realmente, não é pra todo mundo ler, né? Todo mundo que gosta de livros assim. E eu percebi que esse livro, segue mais ou menos essa linha do romance dark, porque o foco em si não é tanto o romance da Sloan com Carter, e os elementos do relacionamento abusivo dela, os abusos que ela sofre, as violências tanto física quanto psicológica que o Asen põe pra ela, pra Sloan, são de uma forma muito explícita, muito crua. A autora colocou de uma forma muito crua, muito pesada. Então, como acho que as pessoas não estão acostumadas a ler livros assim aqui no Brasil, e também a autora não está acostumada a escrever, né, não está acostumada a lançar livros desse gênero, as pessoas estranharam muito, não gostaram do livro. Eu falo da Tilly Cole. A Tilly Cole, ela é uma autora que faz isso. Ela tem uma série de romance dark e um livro de romance dark chamado Six Fucks. Então, só que ela também tem livros um pouco mais delicados, né, como Meu Beijo um Garoto, Doce Lá. Então ela tem livros que são um pouco mais leves, mas ela também navega um pouco mais pelo lado escuro dos romances.
Então, assim como a Tillie Cole, eu acho que a Colleen Hoover está descobrindo esse lado dela mais sombrio, né, de escrever histórias um pouco mais sombrias. E também uma das críticas ao livro é que o personagem Asa, ele teve uma criação desde a infância, uma criação violenta, de um pai violento, né, uma mãe que negligenciava ele, né, porque ela apanhava do marido, então ela meio que se fechou no mundo das drogas também e tal. Então ela acabou esquecendo do próprio filho, né? Então ele não tinha o amor de pai, não tinha o amor de mãe. Cresceu num lar muito violento. E por isso ele se tornou um homem violento, um homem de pensamentos muito ruins. Então as pessoas falam assim que a autora quis usar isso como uma desculpa, como uma justificativa pelas agressões que o Asa comete. Só que, no meu ver, na minha opinião, não é a autora não usa como justificativa, porque independente de como a pessoa seja, nenhuma agressão tem justificativa, nenhum tipo de violência tem justificativa. Mas o Asa, ela colocou essa criação ruim do Asa, essa infância tão triste, tão violenta, não com a forma de justificar os atos dele, mas uma forma da gente ver que muitos desses homens violentos, eles tiveram uma criação sim machista e ou violenta, né, que acabou estimulando eles a serem violentos, eles a serem mais agressivos, mas ressaltando que não é desculpa, não é uma justificativa para isso, né? Mas é bom que a autora divide o livro no ponto de vista da Sloan, do Carter e do Asa. Quando chega na parte do Asa, a gente passa mal, a gente fica muito revoltado com todos os pensamentos que ele tem, todas as atitudes que ele toma. Mas é bom a gente olhar não só o lado da vítima, mas também o lado do agressor, pra gente às vezes também poder identificar, tanto aqui na vida real, aqueles agressores, né, que estão ao nosso redor, às vezes não percebemos. Né, porque o Asa, ele não tem só comportamentos agressivos, assim, tipo, físicos, também as coisas que ele fala são muito pesadas, são muito ruins. Então acho que a autora também quis demonstrar isso, né, como a mente do agressor não só como a mente, como as consequências, mas também as origens dessa violência, né, da onde surge essa violência toda, né, não só as consequências. E eu gostei bastante deste livro, realmente, por abordar a escrita dessa maneira. E um dos pontos que as pessoas criticavam era o envolvimento da Sloan com o Carter, de por que ela se envolveria com o Carter sabendo que ele era um traficante, né? Então, em certo momento, ela acredita que ele é um traficante, no início do livro. Mas eu penso assim que a Sloan foi uma personagem muito criticada porque ela era uma pessoa realmente fechada e parecia que ela estava ali por livre e espontânea vontade, ou livre e espontânea pressão do Asa, né, naquele relacionamento. Só que, claro que ela era muito manipuladora, calculista, mas eu acho que tudo que a Sloan fez durante o livro foi com forma de se proteger, de se defender e proteger principalmente o irmão dela. Se auto-sacrificou para o irmão dela, muitas vezes. E quando ela se envolve com o Carter, ela põe talvez isso de lado, do fato dele ser traficante, porque ele é uma pessoa que pela primeira vez olha ela com respeito, trata ela bem, né, gosta dela e ela percebe isso. Então ela talvez veja o Carter nesse início de livro como uma pessoa que ela pode mudar, que pode realmente largar essa vida para ficar com ela, coisa que o Asa não fez. Então este é um livro que realmente tem cenas muito pesadas de abuso, de violência. E a autora não quis tratar de um romance aqui, né? O foco na Sloan e o Carter. A autora ela coloca de forma bem crua, bem visceral, o que é um relacionamento abusivo. Ela não vem explicar o que é um relacionamento abusivo, ela não vem ensinar a gente, né, o que é esse relacionamento abusivo. Ela coloca assim como um tapa na cara da gente mesmo o que acontece entre a Sloan e o Asa. Logo nos primeiros capítulos tem cenas de abuso, então a gente fica meio mexido, a gente fica muito... a gente sente muito pela Sloan, a gente fica muito do lado dela, a gente sente as dores, consegue sentir as dores dela, né? E o Carter, ele é o salva-vidas da Sloan, porque realmente ela não tinha como sair daquela casa sem ajuda nenhuma, e o Carter tá ali para ajudar ela. Eu gostei bastante disso também, dela realmente... não é pra gente pensar que só um homem pode salvar a gente, mas
a Sloane tinha a única chance dela era mesmo o Carter, não tinha outra opção. Então, porque o Carter, né, é um cara que vai proteger ela, não tinha ninguém que protegeria ela, não tinha amigos, ela não tinha família. Então, nesse caso, a única opção dela mesmo era o Carter. Então, assim, é um livro totalmente diferente do que a autora escreveu. Eu me surpreendi nesse ponto com a escrita da autora, com o modo como ela escreveu as histórias. Até mesmo essa parte dela colocar um prólogo logo no final, foi uma coisa diferente, talvez um pouco confusa, mas a gente acaba se acostumando, foi muito legal. O livro em si termina na página 245, se eu não me engano, e o restante do livro, ele vai ter 380 páginas, é epílogos e um prólogo e tal, que a autora dá um pouquinho ali de enrolada na gente, mas nada que estrague a história. Então, gente, essa foi a resenha dessa semana. Se você gostou dessa resenha, deixa o seu like, compartilha, comenta e, claro, se inscreve no canal para ajudar o canal a crescer cada dia mais, tá bom? Muitíssimo obrigada, até a semana que vem.